Olá, eu sou Jeremias Gomes. Obrigado, viu, por acompanhar o Alesp em Pauta. Você sabe que o Brasil tem cerca de 47 milhões de jovens, é quase um quarto da população. E será que eles estão participando da política? Estão interessados, seja como candidato ou como eleitor? Nós convidamos representantes dessa juventude para conversar sobre este tema. Aqui com a gente no estúdio, a Letícia Chagas, ela é integrante do PSOL. Seja bem-vinda. Obrigada. E também a Larissa Dionísio. A Larissa está via Zoom. Ela é coordenadora, né, da pesquisa Jovens no Poder, promovida pelo Instituto Update, que mapeou essas pessoas que entraram na vida política mais cedo do que estamos acostumados, não é? Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui representando essa pesquisa na TV Alesp nesse ano também tão importante para a sociedade brasileira. Vamos começar com você, porque você fez uma pesquisa. Primeiro, antes, eu queria que você falasse um pouquinho. Você é ligado ao Instituto Update, é isso? Fala um pouquinho da sua trajetória na política e do Instituto para a gente, nos preâmbulos, depois a gente vai para essa pesquisa tão interessante. Ótimo. Bom, eu sou especialista em Educação e Cultura pela Flaxo, Brasil, e em 2021 eu fui coordenadora da pesquisa Jovens no Poder, que é uma pesquisa do Instituto Update, uma organização que estuda e fomenta a inovação política na América Latina. Então, desde de quando começou o Instituto Update, vem mapeando e estudando esses novos comportamentos políticos, novas identidades, estratégias que estão sendo feitas, tanto no Brasil como na América Latina. Então, já foram estudadas as mulheres no poder, já foram estudadas iniciativas, né, do ecossistema de inovação política no geral, e a gente também foi para perguntar, né, e conhecer a juventude que está no poder, né, as juventudes, porque a gente fala de juventudes no plural, que estão no poder, ou seja, na política institucional. Então, a gente conversou com 30 jovens que estão ocupando espaços de poder, né? Então, como vereadores ou vereadoras, deputados e deputadas, e também a gente conversou com alguns jovens que fizeram as suas campanhas, tiveram as suas candidaturas, até para entender, né, o que foi, como que eles avançaram ou não, né, nesse processo eleitoral. Legal. A primeira coisa que eu quero saber, então, é se há renovação ou você acha que a renovação aí na pesquisa de vocês é pouca, é baixa? Não sei se você tem um índice específico, né? Tá. Acho que é importante primeiro dizer que a nossa pesquisa é uma pesquisa, né, qualitativa, então ela está baseada nas histórias dessas pessoas, né? E a gente conversou com jovens que têm projetos e estratégias de inovação na política, né? Então, tem uma perspectiva de uma democracia plural, diversa, de equidade, né, tanto racial quanto de gênero, e com, né, pensamentos progressistas em relação a nesse desenvolvimento da nossa democracia. O que a gente pode ver é que existem muitas barreiras que travam o processo, principalmente desses jovens que querem entrar na política institucional, né? Às vezes, só pelo fato dele ser jovem, né, ele não se acredita na capacidade desse jovem adentrar esse meio, né, da política institucional. E aí, a gente vê uma questão, né, que a gente fala, né, a democracia por si só, ela deve ser diversa, plural, né, interseccional, e aí fala-se tanto da participação dos jovens, mas na hora que ele participa, na hora que ele vai entrar, ele é desacreditado a isso, né, justamente por ele ser jovem, não ter uma maturidade, talvez, né, para entrar nesse lugar. Como se maturidade viesse somente com idade, né? Mas muitos desses jovens que a gente conversou são jovens que têm uma vivência, não só política, mas cidadã, muito fortalecida e estão, né, com vontade de transformar não só o local onde ele vive, a comunidade, mas o Brasil e a democracia também a partir de visões inovadoras, novas estratégias também de conexão com a população e com a cidadania, também questões, né, como uma desburocratização, que eu acho que é muito importante, né? Então, deixar
esse caminho da participação social e cidadã mais fácil, mais acessível, e não só para os jovens, mas para toda a população, né? Os jovens não vão fazer política só para eles, né? Pelo contrário, os jovens que a gente entrevistou na pesquisa Jovens do Poder, eles estão dispostos, entendem a democracia como esse lugar plural, entendem esse espaço como um espaço de representação. Logo, eles também estão ali para fazer política para toda a sociedade, né? Construindo mesmo essa política do presente e do futuro. Já que o jovem é o futuro, por que ele não pode estar, então, construindo esse futuro a partir do presente, né? Então, é isso que muitos jovens que estão na política institucional e também, né, nas movimentações políticas partidárias estão construindo, né? Essa ideia de futuro sendo feito agora e o espaço da política institucional como esse espaço de construção duradoura mesmo, né? De políticas públicas e de construção de futuro. Muito interessante. Deixa eu passar para a Letícia, que a Letícia tem uma história muito interessante, ela já veio aqui. Letícia, vou dar um pouquinho do seu currículo. Você é a primeira mulher negra na faculdade... A presidir o Centro Acadêmico 11 de agosto. A presidir o Centro Acadêmico 11 de agosto, que é aqui em São Paulo, que é da capital paulista, conhece como Largo São Francisco, que é considerada aí a faculdade de Direito aí, se não a mais importante, entre as mais importantes do país. Bom, conta um pouco da sua trajetória, porque depois eu quero emendar numa pergunta que é o seguinte: se essa dificuldade que a Larissa mencionou ali, se você dentro do movimento Pretas é um caminho para que o jovem integre a política. Mas introduz aí um pouquinho da sua participação política, por favor. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. Gostei muito da pesquisa da Larissa também, não conhecia. Eu sou uma jovem periférica, venho da periferia de Campinas, aqui interior de São Paulo, e desde muito cedo eu acabei atuando na política, né? Eu fazia parte de uma escola municipal, estudava na rede municipal da cidade, e no meu finalzinho ali do ensino médio, eu passei por um processo dentro da escola de formação de um grêmio estudantil e de uma luta muito intensa dos estudantes contra um projeto de terceirização da gestão da escola que estava acontecendo naquele momento e uma luta também por melhores condições salariais para os próprios professores, né? Tenho uma irmã mais velha que é professora, então desde muito cedo ela me levava em manifestações, me contava um pouco sobre como que era a trajetória dela dentro da sala de aula. Ela fez pedagogia na Unicamp, né? Então, embora ela fosse a primeira pessoa da minha família, né, tanto a terminar o ensino médio quanto a ter o ensino superior, ela me ajudou muito, assim, desde muito pequena eu conhecia Paulo Freire, conhecia referências grandes para mim até hoje, né? Então, desde muito pequena eu pensava política e aí eu prestei, né, eu gostava de direito, pensava aí fazer ou história ou direito. No último ano do ensino médio, cursando uma escola técnica de Campinas, eu prestei, né, direito no Largo São Francisco e consegui entrar como parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais. Nossa, que bacana, que trajetória bacana. A participação jovem na política, assim, eu vejo, a gente que está aqui numa casa política, eu sempre vejo, assim, deputados, políticos em geral, sempre você vai olhar o currículo, já tem uma participação ali no centro acadêmico, parece que essa veia vem de nova, né? E às vezes você pensa assim, gente nova na política, tem muitos deputados que eu já entrevistei aqui, que foram vereadores com 20 e poucos anos, começaram novo, né? Isso das outras gerações, né? Então, mas... eu acredito assim que primeiro é uma questão de vocação, como você é vocacionada, né? Mas essa participação, né? Porque a política, como a pesquisa lá colocou, é o poder. E o poder tem a questão econômica. Eu queria que você relacionasse isso, a questão da vocação é uma parte, mas aqueles que são vocacionados também passam por um funil, que é o funil econômico, né? O movimento Pretas, né, que aqui na casa antes era o movimento da... Bancada ativista, mas a bancada ativista era outra coisa, mas agora é o movimento Pretas, mas é um mandato coletivo, né? Eu queria saber se esse mandato coletivo ele ajudou um pouco o jovem ou o jovem periférico a ingressar na política. Acho que ajudou muito, mas primeiro, eu não acho que a política é uma vocação, né? Eu acho que há muitas formas diferentes de se fazer política, especialmente do lugar de onde eu venho, né, da periferia, muita gente faz política. Então, desde a senhorinha que está ali na igreja, ajudando a entregar cestas básicas para quem não tem nada,
ou de um senhorzinho que está na periferia organizando um futebol de várzea. Isso também é fazer política, porque de algum modo ele está influenciando no seu território e está ajudando, seja a trazer mais cultura para as pessoas, a trazer alimento para quem falta. Mas a gente não enxerga isso como se fosse político. Entendi. E justamente por isso, geralmente essas pessoas não entram na política institucional. Eu acho que para mim, às vezes parece que é uma vocação, porque embora eu tivesse vindo de um território periférico, eu tive uma pessoa da minha família que foi a única pessoa da minha família a se formar numa universidade, foi a primeira. E isso tudo fez uma diferença gritante na minha formação, né? O que é um jovem conhecer a universidade? Minha irmã é 18 anos mais velha do que eu, né? Então ela era quase uma mãe ali, de alguma forma. Então o impacto que teve eu, como uma jovem periférica, que sempre estudou em escola pública, ter feito uma universidade, né? Conhecer o que é a universidade desde tão pequena. Então, acho que isso facilitou eu ir encontrando os caminhos. E o Movimento Pretas é um movimento que é forjado a partir de lideranças reais de movimentos sociais, né? Certo. Então, a única que já passou por essa experiência legislativa foi a Mônica, né? Que hoje é a nossa representante oficial aqui na Assembleia Legislativa. Mas todas nós somos lideranças forjadas nos seus territórios, né? Correto. Então, a gente tem lideranças de terreiros, lideranças entre professores, lideranças do movimento ambiental, como é o caso da Mônica. E o mandato coletivo foi o que nos propiciou a entrar na política institucional, mas todas nós já fazíamos política antes. Muito bem, muito legal. Bom, a gente está falando aqui no Alesp em Pauta sobre a participação dos jovens na política. A gente deu um dado inicial, é mais de 40 milhões, né? Muita gente. O Brasil tem a chamada janela demográfica, né? Ou seja, muitos países não têm a quantidade de jovens que a gente tem. E a gente está questionando aqui nas nossas entrevistadas a participação, tanto quanto eleitor, quanto candidato, né? Já que a gente está no ano eleitoral. Mas eu não quero falar muito, não. Eu quero passar para a Larissa, que ela tem Eu queria que você, dentro do nosso tempo, falasse o máximo dessa pesquisa aí sobre o jovem, o poder. O jovem no poder, por favor. Ótimo. A Letícia é muito importante, ela está aqui, porque ela traz a vivência dela, né? E traz esse caminho, né? Esses vários caminhos, né? O caminho da universidade, o caminho do território, né? Tem o caminho das ONGs, né? Tem o caminho das cotas. Então, a política, né, ela está, igual a Letícia falou, ela está em muitos lugares, né? Então, até tem, né, um estereótipo, né, que jovem não se interessa por política. Mas talvez seria a gente pensar diferente, né? Será que a política, como ela está, ela é interessante para esse jovem, né? Então, a gente teve as jornadas de junho de 2013, né? E a gente teve outros movimentos na América Latina, todos muito sendo representados e os jovens, né, tomando muito essa frente, né, a juventude. Será que essa política de hoje ela está conversando com as novas tecnologias, com as novas linguagens, né, com as formas, novas sociabilidades, né, com a própria escola? Então, a gente tem, como a Letícia falou, tem vários caminhos para se chegar até aí, e também existem várias barreiras, como também, né, eu falei para vocês. Então, acho que uma questão muito interessante, né, que a gente viu na pesquisa, por mais que tenha sido, né, poucas pessoas que a gente conversou, mas a gente viu essa diversidade de caminhos que esses jovens chegam até a política institucional, uma mobilização muito grande de tipo, é nesse espaço que eu preciso entrar, eu sei que fazer política nos outros caminhos, na ONG, na escola, no meu território é importante, mas se eu quero erradicar a fome no meu território, eu preciso dar outros passos, né? Eu preciso dar passos maiores, e a política institucional é onde a gente está falando de formulação, desenvolvimento, monitoramento, das políticas públicas que vão impactar o território numa grande escala, né? Então, esses jovens que a gente conversou que estão na política institucional, eles estão também trilhando esse caminho com uma visão de coletividade a partir desses diversos caminhos que eles traçaram, igual a Letícia pontuou, né? E eles foram descobrindo barreiras e também foram descobrindo que é isso, que muitas vezes a política institucional falam que os jovens estão desinteressados, mas, na verdade, a política que é feita ali, ela não está gerando interesse nesses jovens, porque eles têm vontade, têm, né, ganas, têm
fazem já um trabalho, tem uma participação política, mas aí a política institucional acaba tendo diversas barreiras. Acho que também uma questão muito importante que a gente encontrou no caminho, né, foram outras organizações que estão fazendo essa tradução para as juventudes, a fim de que elas possam entender melhor os processos, porque assim, a política institucional ela tem, né, processos uma burocratização, uma linguagem às vezes muito jurídica, né? E aí como que você acessa esse lugar? Então existem outras organizações que estão ajudando nesse caminho das juventudes, né? Então, Politize, por exemplo, é uma das organizações parceiras que faz essa tradução de conteúdos, mobilização de redes, explica o que é os três poderes, né? Desde as coisas mais básicas até, né, um calendário de campanha eleitoral, e também tem um trabalho muito interessante nas escolas, com professores, estudantes, né, levando a educação política para a juventude em geral, para que a pessoa não precisa, né, querer estar na política institucional, mas ela tem que se reconhecer como um cidadão, uma cidadã, né? Então, exercer o seu direito ao voto, né? Saber acompanhar, fiscalizar, que é uma questão muito importante, né, da cidadania, fiscalizar o que está. Então, o Politize é uma dessas organizações que tem feito isso com foco, né, nas juventudes, assim como outras movimentações e movimentos coletivos, como o Em Movimento, que também está trabalhando muito com o fortalecimento de capacidade de jovens lideranças em relação à justiça climática, né? Então, que isso é uma pauta muito forte, não só para a gente estar vendo isso no nosso contexto, mas porque tem um impacto no futuro. E quem que vai ter mais futuro, né? As nossas juventudes. Então, as nossas juventudes participando disso, com esse novo pensamento, né, com essas novas linguagens, também utilizando a internet de uma forma cidadã, responsável, né, com essa capacidade né, da tecnologia como uma ferramenta educativa também, é muito interessante porque também vai formando, né, as novas gerações. E tem uma coisa muito interessante que a gente também viu conversando com uma vereadora lá de Pernambuco. Ela falou que a campanha dela, né, foi cheia de assédios verbais, falando do tipo, mas ela é muito jovenzinha, mas ela é muito jovenzinha. E ela pegou isso e reformulou e falou assim, vai ter jovenzinha no poder sim. E quando ela falou isso, ela tinha 20 anos na época. Ela falou que muitas crianças e jovens de 13 anos, por exemplo, olhavam para ela e falavam assim: eu quero ser essa jovenzinha no poder. E as pessoas mais idosas olhavam para ela e falavam assim: olha que legal, essa jovenzinha que poderia ser minha neta. Então, ela teve uma capacidade de também pegar uma questão, né, que é isso, trazer a juventude como algo inferior. Ela falou assim, não, vai ter jovenzinha no poder sim, e ela conseguiu agregar uma nova geração de futuros eleitores, e por que não, futuros políticos e políticas, e uma geração uma outra geração, que também não é a dela, também fazendo essa conexão. E isso foi muito interessante, assim, de ver, né, as estratégias de campanha desses jovens, e eu convido, né, vocês a depois acessarem também a pesquisa, porque lá tem o nome de todas as pessoas que a gente entrevistou no mapa, então a gente entrevistou pessoas do país inteiro, né, foi na época da pandemia, isso, né, foi bem complicado, porque a gente não conseguiu ir até o lugar, né, a gente como processo de pesquisa é bem importante ir até a comunidade onde essa pessoa está, né, que ela fica mais confortável, mas a gente fez entrevistas com mais de 30 jovens pela internet mesmo, e conseguiu aí chegar também em outros lugares que talvez fisicamente a gente não conseguisse chegar, né? Então a gente falou com candidatos e candidatas indígenas, também pessoas né, políticos indígenas, negros, mulheres, né, lésbicas, enfim, uma diversidade muito grande assim de jovens que também estão ocupando esse espaço, levando as suas identidades e também toda essa coletividade, esses caminhos que eles foram trilhando ao longo do processo de participação política deles mesmo.
Que bacana. Eu estou com um site aberto aqui do Instituto Update.org.br, tem muita coisa aqui, ó. Tem projetos de representatividade, o Impulsa, comunidade de aprendizagem política e plural. Então, se você é jovem, acho que não precisa ser só jovem, mas principalmente jovens, pode entrar em contato lá com o Instituto Update.org.br, que depois eu vou ver direitinho com a Larissa se tem curso, tudo, mas pelo que eu estou vendo, tem muita coisa bacana para quem quer iniciar na política. Ô, Letícia, você é uma jovenzinha na política, né? Como é que foi esse caminho? O que você diz? Porque você falou, veio da periferia. O que você diz para esse jovem que, estou na periferia, não sei nem onde é a Assembleia, não sei nem onde é a Câmara da minha cidade, como é que eu posso começar, né? Eu acho que para nós fazer política é uma questão de necessidade, assim, não é porque a gente acha bonito ser o político tradicional, né, o que geralmente a gente imagina sendo um político, que é um homem mais velho, branco, engravatado. A gente faz política porque é necessário, assim, né? E eu costumo dizer que, inclusive, a carreira política, se é que pode ser chamada assim, é muito dura, né? Especialmente para nós jovens. Porque é isso, existe um estereótipo do que é o político tradicional. E se você foge desse estereótipo, especialmente eu que sou uma mulher negra, é muito duro, assim, ganhar respeito nos lugares. É comum que a gente chegue nos espaços e as pessoas não achem que somos nós a deputada, né? Então, acho que isso é muito importante, né? A gente conseguir pensar que a política é necessária para nós. E foi um pouco da trajetória que eu fiz. Eu entrei e passei a fazer política porque era necessário na minha escola. Eu lembro que na graduação, em Direito na USP, eu cheguei muito com essa visão de que eu não queria fazer política na universidade. Queria ser outras coisas, queria ser pesquisadora, queria ter, inclusive sou pesquisadora hoje também no mestrado, mas eu queria seguir outros caminhos. Mas como uma estudante da primeira turma de cotas dessa universidade, que tinha uma série de problemáticas, né? A gente conseguiu entrar na universidade, mas tinham muitos entraves para que a gente permanecesse ali. Eu morei na moradia da Faculdade de Direito da USP, né? A Casa do Estudante. Que era um local muito, era deprimente assim para nós, né? Para quem conhece o Largo São Francisco, é uma faculdade extremamente esplêndida, assim, grandiosa, com uma arquitetura colonial. Então, para nós que éramos estudantes de baixa renda, a gente saía desse espaço e voltava para uma moradia sem qualquer tipo de recurso, né? Então, na faculdade, durante a minha graduação, eu fui levada a fazer política se eu queria que a minha moradia, o lugar que eu voltava todos os dias, passasse por uma reforma. E, de fato, nós conseguimos fazer isso, né? Durante a minha graduação, eu me juntei a um coletivo dentro da faculdade e a gente lutou por uma reforma, né, da moradia estudantil que foi de mais de 3 milhões de reais. Nós fizemos essa reforma, conseguimos essa conquista e hoje aqueles estudantes de baixa renda que retornam à Faculdade de Direito da USP já não precisam passar pelo que a gente passou. Então, acho que, sobretudo, a política é sobre a necessidade de mudar a nossa vida. A política institucional é uma das ferramentas para proporcionar essa mudança, mas não é a única, né? Então, para esse jovem que está entrando no espaço e quer transformá-lo, né? Seja para melhor ou para pior, depende do ponto de vista, a política é o caminho, assim. A política é o caminho para que a gente lute pelo aquilo que a gente quer, né? E aí eu acho que é uma vocação de todo mundo, porque todo mundo, de alguma forma, luta para a sua realidade ou se transformar ou continuar a mesma coisa que ela é. E essa luta para que ela continue, né, também exige política. Porque enquanto você quer que uma coisa continue, muita gente quer que ela mude, assim. Então, acho que é uma vocação de todo mundo. Eu acho que, sobretudo, essa juventude, né, que teve por tanto tempo o espaço da política institucional negado, né, infelizmente, ainda hoje, nas principais casas legislativas do país, nós não temos a cara da maioria da população nesses espaços. O Congresso Nacional mesmo é majoritariamente branco, masculino e de advogados, inclusive, né? Que é a minha profissão, a sua profissão também. Os advogados ali são a grande maioria, a profissão predominante. Por que a gente não tem motoboys do iFood, né? Não sei nem se eu posso falar o nome aqui da empresa, mas motoboys de aplicativos, por que eles não podem fazer política? Por que empregadas domésticas não podem fazer política também? Professores, por que para fazer política no Brasil você precisa ser advogado, né? Por que as pessoas que fazem política no seu território também não podem ajudar a definir os rumos da nossa nação?
E eu acho que esse discurso que muitas vezes se apresenta, né, de que para fazer política você precisa ser muito especialista, você precisa ter uma super idade, assim, seja alguém com mais idade, é uma falácia, porque hoje já é isso que acontece. A nossa política já é majoritariamente formada por pessoas mais velhas e por pessoas que, teoricamente, são gabaritadas no que fazem, né? Mas a gente vê que o Brasil hoje está muito longe de ser o que nós queremos, mesmo sendo essa a realidade da política institucional. Então, acho que tanto nós que somos jovens, quanto a Dona Maria, o seu Zé, que estão ali no seu bairro e estão já fazendo política de alguma forma, essas pessoas precisam saber que a política também é para elas. E que se eleger é um caminho, mas que elas já fazem e podem fazer ainda mais política no lugar em que elas estão. Gente, precisava de 3 programas para falar com essa juventude aqui, porque eles falam muito bem e assim, eu estou muito entusiasmado. Só que o tempo é curto, então a gente vai para um rápido intervalo e agradecer muito a participação da Larissa Dionísio, especialista em educação e cultura, coordenadora de pesquisa Jovens no Poder. Já fica o convite, viu, Larissa, para você voltar aqui. No segundo bloco nós vamos chamar outros convidados, para você detalhar essa pesquisa Jovens no Poder, porque a gente está aí no ano eleitoral e esse não vai ser o primeiro. Talvez se você, não sei, você está em São Paulo, não? Não, estou em Florianópolis agora. Tá longe, tá longe. Mas vai ser online, a gente convida mais talvez um cientista político aqui. Vai ser muito legal a gente falar, que eu fiquei muito curioso aí. Mas quem está curioso, fala um pouquinho o site de novo, rapidamente, bem em 30 segundos, o que as pessoas podem encontrar aí no update e nas suas redes sociais também. Isso, toda essa pesquisa está no site do Instituto Update, então vocês podem encontrar todas as pesquisas além dessa do Jovem no Poder. O site está passando por algumas modificações, mas acompanhem lá o Instituto Update nas redes sociais, no site, que tem muita coisa legal e daqui a pouco a pesquisa está de volta aí para vocês acessarem. E ela também vai estar de volta. Obrigado, viu, Larissa? Foi ótima a sua participação. Letícia, também agradeci muito. Você já esteve outras vezes aqui e volte, porque a gente vai tratar de temas mais específicos também do Jovem no Poder. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E aqui no segundo bloco a gente traz outros convidados para continuar com o mesmo tema, jovens na política no Brasil. A gente falou que hoje praticamente 1 em cada 4, digamos, habitantes do Brasil é jovem, né, gente? A gente tem que aproveitar essa juventude e o máximo de informação que a gente puder trazer aí, principalmente no ano eleitoral, a gente vai fazer aqui, tá bom? A gente volta já depois do intervalo. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre o jovem na política, neste segundo bloco, né? A importância do jovem na política. Nós estamos aqui com representantes, o Victor Carazato, ele é fundador do Movimento Direita Digital. Seja bem-vindo, Victor. Olá a todos os espectadores, quero agradecer aqui o convite, esse bate-papo aqui vai ser bem legal, vamos comentar um pouquinho sobre o jovem na política. Muito bacana. E com a gente online, a diretora executiva do Instituto Update, a Carol Altaler, via Zoom. Obrigado, Carol, pela sua presença. Olá a todos, obrigada pelo convite. Vamos falar desse tema que é tão importante. Que bacana. A Carol tem uma pesquisa, né, do Instituto Update, que ela vai continuar. Se você participou no primeiro bloco, você já pegou um pouco, mas é bem interessante. Mas deixa eu conversar com o Victor. Victor, se apresenta melhor para a gente. Eu estava lendo que você está na política desde os 14 anos, ou seja, você está com 21, está novo, né? E tem muito aí pela frente. Conta um pouco da sua história. Então, na verdade, a minha história política, ela chega até um pouco ser engraçada, né? A gente começou, eu falo, né, a gente brinca, que a minha trajetória, eu ser político, fui forjado a ferro e fogo, né? Porque eu comecei na política querendo questionar, querendo entender um pouco, aí comecei a criar vídeo para o YouTube, canal, rede social, etc. Eu queria entender o que é a política, por que é que tem que ser feita dessa maneira e por que é que a gente não pode perguntar o porquê. Às vezes a gente acaba perdendo esse sentimento do porquê que a gente faz as coisas, por que as coisas são assim,
né? Ainda mais em um momento como o Brasil está hoje, de reformas, né? Mudança, renovação nas casas, tanto legislativa aí, o pessoal do executivo sempre trocando. Porque o que é esse ser político? O que é a política em si? E aí para frente é história. Uhum. E você encontra ressonância em jovens da sua idade? Como é que você vê o jovem hoje? Como eu até falei no primeiro bloco, como candidato ou como eleitor, né? Como é que você vê esse ambiente? Infelizmente, eu vejo hoje o jovem como eleitor. Um eleitor que, infelizmente, não está participando tão ativamente da política, né? Segundo o TSE, desde as campanhas de 90 aí, a gente teve aí de 1,5% a 2% dos votos sendo dos jovens, né? Esses que vão herdar o futuro que a gente está construindo hoje, no presente. Então, assim, a gente vê um cenário geral em que o jovem, ele é ativamente, então o jovem ele paga imposto, ele está ali presente, as mesmas leis são aplicadas a ele também, mas ele não tem voz de fala, ele não participa, ele não está ali sendo um ser ativo dentro da política, expressando a opinião dele ou sendo questionado minimamente. Eu acho que a gente acabou perdendo esse sentimento de pertencimento à política, né? O jovem não está pertencendo à política, ele está fora dessa bolha política. E isso é muito grave. Sim, eu queria até perguntar aqui para a Carol, fica à vontade. Ô Carol, deixa eu, primeiro se apresenta um pouquinho melhor para a gente aí, porque você é do Instituto Update, falar um pouquinho do Instituto, do trabalho e da sua vida política também, por favor. Legal. Bom, o Instituto Update é uma organização social, né, que trabalha para efetivamente fortalecer iniciativas, né, e potenciar práticas inovadoras que nascem muito dessa imaginação política, né, que a gente fala assim. Então, a gente pode, né, e deve sonhar, imaginar uma outra política e fazer ela acontecer na prática, né? Então, a nossa missão é aproximar lideranças, né, territoriais e a política institucional, né, e assim impulsionar que os sistemas políticos sejam mais participativos e populares na América Latina, né? Eu sou comunicadora, tenho especialização em política e sociedade e na verdade, estou no Instituto há 4 anos, muito à frente desses processos de pesquisa e difusão, né, desse conteúdo, porque tão importante quanto pesquisar é também a gente comunicar e trazer mais pessoas para perto do tema, né, se interessarem por esse tema da política institucional. Uhum. Perdão, vocês têm uma pesquisa sobre jovem no poder, queria que você falasse sobre ela. Acho que a Larissa contou um pouquinho, né? A gente fez essa pesquisa. Na verdade, é uma pesquisa que faz parte de uma série de pesquisas, né? Que a gente chamou aí de emergência política. Então, foram momentos onde a gente olhou tanto para a inovação que nasce das periferias, também a inovação que nasce das mulheres, e aí nessa pesquisa específica que a gente está falando aqui, a gente foi olhar um pouquinho mais para esses jovens no poder, né? O que muda, já que esses jovens, eles são, de fato, o presente, né? Eles estão mudando esse futuro a partir das suas ações do agora, de ações concretas, e a gente entende que eles trazem muitas formas inovadoras de fazer política, né? Desde seus territórios, a partir das redes, enfim, com novas linguagens, novas formas de comunicar, com uma nova ética política, né? Então, a gente fez essa pesquisa justamente para entender um pouco mais como é que eles poderiam trazer essa inovação, né? E difundir essas práticas para que mais pessoas também entendam por que eles estão ali, né? E de fato, procurem candidatos que se alinhem a esses valores, né? Entendi. Ô Victor, fica à vontade para você complementar, mas a minha dúvida é o seguinte, você começou lá com 14 anos, falou, pô, quando esses movimentos estão acontecendo, não estou entendendo nada, você foi atrás, estudou, e você foi muito para manifestações. Hoje, você com 21 anos, aí já passado aí 5, 6 anos, você olhando para trás, você acha que o que você fez deu resultado, participar das manifestações, ou você faria outros caminhos? Não, acho que, na verdade, a manifestação ela foi essencial, tanto para a minha construção política, quanto para a participação do jovem na política. Então, assim, quando a gente ia para a manifestação, quando uma criança, né, vamos dizer assim, pegava naquele microfone, todo mundo ficava olhando e falava, tira esse microfone dessa criança. O que é que está acontecendo? Por que ele está com isso na mão?
Vamos escutar alguém que sabe, vamos escutar alguém... E isso faz muito parte da minha história, porque é o seguinte, eu não tinha momento, não tinha chance para errar. Porque a partir do momento que eu errasse, era o microfone tirado da minha mão naquele momento. Então, assim, não tem aprendizado, um sistema, vamos dizer assim, né? Um caminho certo para você aprender. Então, assim, você tem que estar sempre atento a tudo, planejando tudo que você vai falar, sim, a todo momento, e assim, e gerenciando os ânimos. Então, assim, desde aquele momento, a gente já via, e aí depois a gente foi colhendo esses frutos, né? Da nossa participação nas ruas, que foi, por exemplo, algumas parcerias com movimentos grandes. Movimentos esses que no começo olhavam pra gente, né? Como, pô, vocês são pequenos, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Por que um jovem que teoricamente é fundador de um movimento, vocês estão malucos? Isso aqui é coisa séria, isso aqui é política, né? E assim, a política para o jovem também é coisa séria. E é isso que a gente queria transpassar. Tanto que a gente teve parceria aí com movimentos grandes, né? Eles começaram a olhar para a gente como assim, não, esse pessoal aqui também sabe o que está fazendo. E os políticos também começaram a olhar para a gente e respeitar, né? Então, assim, já conheci todos os tipos de político, né, que a gente conhece, mas alguns, para mim e para o pessoal do movimento, o pessoal já foi referência e é referência, inclusive um deles, né, que era um padrinho meu mentor, que era o Major Olímpio, infelizmente não está mais aqui hoje, né, eu acabei perdendo esse irmão, amigo e mentor para o Covid, né, até duro para mim falar sobre isso, fico com o coração apertado, mas ele foi essencial nessa trajetória e nesse negócio de manifestação. Ele mostrou pra gente o que era você estar ali, né, e falar de política com o povo, do povo pro povo. É a gente que manda aqui. Tanto que o MDD, a bandeira, a principal bandeira, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar, o poder emana do povo. O poder é do povo. O povo não pede, o povo decide. E era esse o nosso lema. Então a gente sempre abria com isso. O povo não pede, o povo decide. E era isso. E as pessoas se sentiam participantes ali e trazia aquele sentimento forte de política de volta para a rua, que é para onde ela precisa estar, no dia a dia das pessoas. Sim, daqui a pouco eu quero voltar com você para falar mais da sua trajetória e queria que você direcionasse uma palavra ao jovem da sua trajetória, como é que ela andou, e aquele jovem que fala, poxa, não sei se eu entro na política, os caminhos e tal, né? Já que você trilhou um caminho interessante, queria que você trouxesse daqui a pouco, mas deixa eu voltar aqui um pouco com a Carol. Carol, fica à vontade se você quiser complementar do que a gente está falando. Eu acho interessante falar dessa pesquisa, porque a pesquisa, no primeiro bloco a gente falou que ela foi qualitativa, né? E tenho interesse em saber mais o que vocês encontraram nessa pesquisa relacionada ao jovem político no Brasil. A gente olhou muito assim para as práticas, né, de inovação que esses jovens estavam trazendo, né? Então, por exemplo, a gente entrevistou a Beatriz Caminha, né, a vereadora mais jovem da história do município de Belém, uma mulher negra, bissexual, nascida e criada em Belém, né, defensora dos direitos humanos. E do meio ambiente, também atua super na pauta do direito à cidade. E a gente, por exemplo, quando entrevistou ela, entendeu muito essa trajetória, né, de vir de movimento social, de ter os pais envolvidos na criação de partidos, e como que ela trazia essa construção, né, diária também, da micropolítica, né, e também dessas participações em espaços que ela frequentava, como isso também foi de fato, criando espaços, né, abrindo caminhos, assim, para que ela pensasse em se candidatar, né, e de fato ser aí essa vereadora mais jovem da história, né. E foi super curioso, assim, esse final de semana eu tive com a Bia, né, a gente estava fazendo um processo de formação política no Amapá, e aí ouvimos de novas meninas, né, de meninas entrantes na política, assim, que o jeito próximo da Bia, de estar nas redes, de ser atenciosa, cuidadosa, ouvir as pautas e levar isso, né, para o seu espaço de trabalho, assim, é muito inspirador, né? Então foi muito bonito também ver esse ciclo, assim, né, de jovens que têm essas práticas inovadoras, né, que estão
fazendo diferente na política institucional, e aí passa pela forma como elas estão nas ruas, pelo conteúdo que elas geram, né? Pelos assuntos que elas levam também, né? Para esses espaços de poder e de decisão. Assim como acho que a gente também na pesquisa falou muito com a Erika Hilton, né? E uma deputada federal que hoje se tornou porta-voz, né, entre os jovens, principalmente por fazer essa política de forma diferente, né, do que a gente tradicionalmente conhece. A Erika acredita muito numa política pop, né? Ela fala isso. Ela criou bordões, ela virou ícone de moda, de beleza, de música, enfim. Então, acho que isso que a gente identificou na pesquisa, né? Essa forma de colocar ali o seu corpo como um corpo político e fazer essa diferença, e trazer as redes, e ir para as ruas, enfim, mobilizar, né, o seu entorno e trazer pautas tão caras a todos nós, né? Principalmente as pautas de justiça climática, equidade de gênero e raça, enfim, são pautas que a gente entende que essa juventude defende, né, desde a época dos movimentos e leva isso para dentro da disputa institucional, quando elas chegam a esses espaços de poder, né? Entendi. Ô Victor, você também se vê e você tem uma participação ativa, assim, você se entende que tem jovens que se espelham em você, vê você na internet e fala, poxa, porque uma pessoa da mesma idade falando com outros jovens tem uma ressonância maior, né? Então, os jovens se veem em você. Eu não sei se você tem consciência disso e se você é ativo nesse aspecto de chamar os jovens, venham para a política, como é que isso funciona para você? Na verdade, eu acho que sim, tá? A gente tem, aí eu já tive muita gente que chegava e falava comigo, pô, gostei dos seus vídeos, etc, acho legal, acho importante, mas eu não queria aprender um pouco mais, não tenho essa coragem, você é meio doido, às vezes você está fazendo isso, como é que as pessoas te veem? E assim, o recado que eu tenho para essas pessoas é o seguinte, não tenha medo, não se acovada, porque a política também é para você. Você está construindo o futuro, o seu futuro está sendo construído agora. Então, assim, muita gente chegava lá, principalmente, o pessoal que assistia os vídeos, achava até por entretenimento, gostava de ver, gostava de participar ali, falava, gostei do vídeo, legal. Fala, cara, por que você não vem também? Por que você não participa? Aí o pessoal fala, mas será que isso é para mim? E todo mundo tem um pedacinho de política. Todo mundo tem um pedacinho de política em si. Aquele cara que às vezes, o cara ficou revoltado por causa de um imposto, de alguma coisa. Eu paguei no imposto do meu carro, vou comprar um carro, etc. O jovem agora, que às vezes vai comprar o primeiro carro, ou vai financiar a moto, fala, cara, por que eu tenho que pagar isso tudo de imposto? Aí ele vai começando a entender, porque isso é assim, porque isso é assim. Só que ele ainda tem, a sociedade ainda tem esse preconceito, né, com o jovem, dele não poder participar, dele ser... não é para ele isso. E isso que pega. Então, assim, você jovem que está me assistindo agora, cara, não se acovada, não tenha medo. Isso é para você, isso é seu. O que está sendo construído agora é para você. E muito interessante, você está só no começo, com 21 anos. Eu queria... a gente tem só mais 3 minutinhos, passa muito rápido, mas eu queria passar para vocês para falar de alguns aspectos que vocês defendem, né? Até para o jovem que está nos assistindo, para ver se ele se encaixa, se ele vê ressonância nisso. E relacionada à economia, à própria política, à educação, tem algumas linhas que você segue, que você divulga aí nas suas redes? Normalmente eu divulgo, tá? Algumas coisas. Então, assim, existe... um viés ideológico, teoricamente, mas ele não é tão forte, não é algo nada extremista, né? É mais a relação de questionar e entender por que as coisas são feitas dessa maneira, tá? Então, por exemplo, reformas importantes que são de consentimento, por exemplo, tanto de governo A quanto governo B, isso é importante. A gente está com, por exemplo, reforma tributária, é uma coisa que precisa ser feita, entendeu? Não tem mais como adiar, né? Eu, como estudante de economia, tô vendo isso e o pessoal fica me municiando, falando, olha, isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí a gente vai pra rua e às vezes a gente, não entende. Por que é que precisa ser feito assim? Como é que o imposto é desse jeito? Como é que a gente pode simplificar isso, né? Então, assim, participar,
ativamente desse projeto de reformas, participar principalmente da reestruturação política. Então, assim, eu tenho uma pauta que eu defendo muito, que é a reestruturação política, é inserir o jovem dentro da política, é começar a se falar sobre política, na educação também. Então, assim, política tem que ser uma coisa para todos. Não é uma coisa pro ser político que vai para Brasília e fica longe, por exemplo, do todo, da população. Política é feita na rua. Política é feita na rua, do povo para o povo. Mas mesmo na rua, quando você faz uma comunicação, você acha que tem problemas de comunicar as grandes decisões políticas, principalmente em Brasília, que às vezes o povo ouve, vê lá num grande jornal, será que ele entende aquela reforma tributária, aquela reforma política? Você acha que a linguagem que chega hoje, principalmente para o jovem e para o público geral, é acessível ou tem que melhorar? Não, tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Muito pelo contrário. Assim, normalmente, eles preferem deixar tudo mais técnico, para que a gente não entenda, para que não exista revolta, para que não exista movimentação social, para que o povo não vá para a rua. Eu acho que não, acho que isso tem que ser simplificado. Você tem que conseguir explicar o que é que você está fazendo em simples palavras, 30 segundos. A gente está fazendo a reforma para isso, por causa disso. Ponto, acabou. Entendeu? E vai clareza. melhorar aqui, acabou. Clareza e transparência. Aos poucos a gente vai avançando, né? Por exemplo, a questão do tributo nos produtos que a gente usa, né? Isso é fundamental, porque você compra ali, poxa, 30% disso aqui é imposto. Acho que a consciência política, quando mexe no bolso, a gente começa, poxa, boa parte do nosso dinheiro vai para o governo. Então, eu posso e devo participar dessas decisões. Bom, infelizmente o tempo é curto, mas eu queria voltar aqui com a Carol. Carol, se quiser complementar, mas eu queria saber, vocês fizeram esse estudo sobre o jovem no poder, né? O que vocês encontraram, se dá tempo de citar alguns projetos interessantes, porque foi uma pesquisa qualitativa, né? Tem muito projeto bom vindo da cabeça de jovem, né? A verdade é que, assim, além dos projetos, a gente estava muito interessado em entrevistar pessoas que ainda não tinham chegado ao poder, né? Então, de certa forma, a gente faz essa conexão muito dos movimentos, das manifestações, né? E como que, acho que o Vitor falou um pouco disso também, né? Como esses espaços diferentes, eles se complementam e retroalimentam, né? Então, assim, a gente sabe que os jovens sempre tiveram na vanguarda das lutas democráticas em todo o mundo, né? Desde a década de 60, tomaram as ruas dos Estados Unidos, né? A favor do feminismo, contra a guerra do Vietnã. Na América Latina também, os principais alvos de estudantes do ensino médio das universidades foram aí o projeto, né, na ditadura militar, aqui no Brasil também. Então, no processo de redemocratização, os jovens também conquistaram o voto para maiores de 16 anos, né? Então, a gente realmente precisa desses jovens ocupando todos os espaços para garantir as mudanças que a gente quer, né? Então, quando eles saem das ruas e ocupam esses espaços, o que a gente está entendendo é uma forma de poder circular, que a gente acredita muito, né? Porque a gente vê os políticos canalizando esse poder das pessoas, né? Nas democracias e criando esses ciclos contínuos. Então, acho que tem muita coisa que nasce de demandas populares, né? Como todo o debate da justiça reprodutiva, dignidade menstrual, toda a pauta de justiça climática também, né? Tem muitas ações sendo pautadas por esses jovens quando eles chegam nesses espaços. E aí a gente conta muito, né, com esse ciclo contínuo e recíproco de comunicação e colaboração entre os jovens que estão nas ruas e os jovens que estão no poder, né? E aí, entre os ciclos eleitorais, isso vai se modificando, se retroalimentando, né? E a gente vai conseguindo as mudanças que a gente espera. Que legal. Bom, deixa eu terminar esse programa rapidinho aqui com uma citação. Eu lembrei aqui, viu, Victor e Carol, do Brexit, né, que o pessoal fala que aconteceu na Inglaterra, né, foi uma mudança muito importante. E aí ficou aquele debate, né, os jovens não foram votar, quem votaram foram os mais velhos. Acho que muita gente acompanhou, né. E eu queria que vocês dois falassem aqui, começando rapidamente pela Carol. A gente está no ano eleitoral, 2024, e antigamente tinha gente que pegava o santinho na rua, vou votar nesse, né? O que vocês indicam? Porque também, quando eu sempre falo, gente, são 4 anos, o que custa você perder 10 minutos da sua vida ali olhando algum site interessante para você ver com qual candidato você se afina e ver as propostas dele. Mesmo assim, são muitos.
A última eleição a gente teve, não sei se foi para vereador ou deputado, foi a maior quantidade de todos os tempos. Então, você começa a ver foto, e não dá para você ver. Então, quais são os caminhos que vou perguntar para o Vitor depois aqui, principalmente para o jovem, num ano eleitoral, começar a pesquisar desde já para ver as políticas que ele se afina e principalmente para ele votar exatamente nisso, naquilo que ele se afina, a educação. Eu já perguntei para um deputado aqui, olha, eu falei, mas a mulher tem que votar na mulher, o preto tem que votar no preto, é assim? Ele falou, não, eu acho que tem que ser, eu trabalho com comunidades de trabalhadores, então não necessariamente pode ser, você pode votar se você quiser se afinar, mas eu indico você se afinar com a política daquele político, do que ele já fez e tudo mais. Bom, falei demais, deixa eu passar para vocês, por favor. Diga, Carol. Eu não entendi sua pergunta, eu A minha acho. pergunta, como é que você fala para o jovem hoje poder votar no ano eleitoral? Como é que ele faz uma pesquisa, vai nos sites, enfim? Ah, legal. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa fazer um movimento para que os jovens tirem o título de eleitor, né? Porque, às vezes, a participação eleitoral é a primeira participação política de uma pessoa, né? E aí abre esse universo de possibilidades para a participação dele na sociedade, né? Então, tem muitas iniciativas, né, que vocês podem acessar, que ajudam a entender a importância do voto e por que tirar o título, né? Então, a minha primeira recomendação é que os jovens, de fato, tirem o título. Mas depois disso, eu acho que tem muitos projetos de consolidação, né, de lideranças, assim, a gente vê esse movimento de formação política, né, de redes que, de fato, formam essas candidatas ou candidatos, né, e que tem aí caminhos, né, para a gente olhar para ampliar essa representação política, né, principalmente da representação de mulheres, né, eu falo aqui pelo Instituto Update e das coisas que a gente também, das agendas que a gente apoia, né, então as candidaturas de justiça climática, então acho que fazendo essa pesquisa nas redes, né, de iniciativas como, por exemplo, Estamos Prontas, entre outras, a gente pode saber mais sobre essas candidatas, né, e também ajudar a espalhar o que elas estão fazendo, né, falar sobre essas lideranças e por que a gente está olhando para essas pessoas que de fato estão engajadas em mudar o cenário político atual, né? Muito Então, bacana. acho que é isso, assim. Legal. Entender quais são as agendas, né, e procurar isso a partir das candidaturas. institutoupdate.org.br, esse é o site aí, se você quiser, tem lá curso, tem muita coisa bacana. Victor, então, para encerrar, o que se diz para esse jovem que a gente está no ano eleitoral, para ele fazer pesquisa, né? Não esperar na última hora falar, não sei quem vou votar, né? A primeira coisa, a partir de tudo que o jovem se interessa por política, é tirar, como ela falou, o título de eleitor. Essa é a primeira coisa, é o primeiro passo que ele precisa dar. O segundo passo, como um cientista político muito mais experiente que eu, falou, o Leandro Consentino, comentou o seguinte: a política ela não está no jovem porque a política ainda não chegou onde o jovem está. A política precisa estar nas redes sociais, é aí onde ele vai achar a política, é aí onde ele vai decidir votar, é aí onde ele vai achar legal ir à urna e decidir sobre o futuro dele. Então, assim, tudo está se transformando para o digital. Sim. Então, assim, tudo que era papel, é a bandeira, hoje é um post, é um vídeo, é um story. Então, assim, tudo isso está girando em torno do jovem. O jovem vai procurar e vai achar aí. E é aí que ele vai ter que decidir, esse é o lugar que o jovem vai decidir como ele vai fazer política. Muito bacana, adorei conversar com vocês aqui. Nossos entrevistados, o Vitor Carazato, com 21 anos, ele é fundador do Movimento Direita Digital MDD. Vai lá na internet e procura ele nas redes sociais também. Vitor Carazato, para te achar na rede social, como é que é? Só pesquisar meu nome. Victor, com C, tá bom? Vitor Carazato, 2 Zs e 2 Ts, é isso? Isso. Então tá fácil, vai lá e procura ele nas redes sociais se você gostou aqui do direcionamento que ele te deu aqui em relação à política jovem, e também a Carol, que é do Instituto Update, esteve aqui com a gente, a quem a gente agradece muito. Continue mandando as suas sugestões de pauta, reveja este programa lá no YouTube, como disse o Victor, nas redes sociais, estamos lá também. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima edição.